Em um dia frio no mar, em junho de 2018, Mallory Harrigan e seu namorado Cliff Russell estavam pescando caranguejos a cerca de 6 quilômetros da costa de Labrador, em Williams Harbour, Canadá, quando avistaram algo estranho flutuando em um iceberg isolado. No início, eles presumiram que era apenas uma foca bebê, mas a realidade era muito mais chocante do que eles poderiam imaginar. À medida que o barco se aproximava, eles perceberam que o animal tremendo desamparadamente no gelo era, na verdade, uma raposa ártica que havia ficado encalhada no meio do oceano. Harrigan e Russell precisavam agir rápido enquanto gaivotas famintas começaram a circular. O casal conseguiu manobrar o seu barco perto bastante do iceberg para tentar atrair a raposa a bordo, mas não foi fácil. O bloco de gelo em forma de cogumelo estava tão mal equilibrado, parecia que não iria demorar muito para desmoronar por completo. Eventualmente, a dupla decidiu usar o barco para quebrar o gelo e, em seguida, usou uma rede de mergulho para trazer o animal a bordo. A raposa estava tão fraca que dormiu nas primeiras 6 horas de sua jornada de volta ao porto, mas quando acordou, eles foram capazes de alimentar ela com algumas saborosas salsichas de Viena. Quando eles alcançaram a terra, o animal pôde descansar e se secar na serragem antes que Mallory e Cliff tivessem certeza de que estava forte o bastante para ser solto de volta na selva. O casal acha que o pobre animal deve ter se aventurado no gelo em busca de comida, mas ficou preso quando o gelo se partiu e se afastou. Felizmente, essas pessoas de bom coração estavam por perto para salvar o dia. E agora, vamos dar uma olhada em alguns incríveis resgates de animais por humanos que estavam por perto na hora certa. Gatinhos com café. Em janeiro de 2020, um petroleiro canadense, Kendall Dewish, estava realizando algumas verificações de rotina nos poços de petróleo em Dayton Valley, em Edmonton, quando avistou o que pensou ser um pedaço de lixo deixado em uma camada de neve. Quando ouviu sons de miados fracos enquanto se aproximava, percebeu que a situação era mais urgente do que um caso de lixo descuidado. Um pacote peludo tremendo na neve era, na verdade, um trio de gatinhos minúsculos com suas caudas congeladas. Sem ter certeza de como libertar os gatinhos com segurança, ele teve um momento repentino de genialidade e pegou uma xícara de sobras de café em seu caminhão. Depois de usar o líquido quente para derreter o gelo ao redor de suas caudas, seu bondoso salvador levou os gatinhos para casa e os alimentou de volta à saúde. Dewish postou sobre a incrível história no Facebook e o trio encontrou um novo lar juntos. Talvez eles tenham um novo gosto por cafeína também. Poço com saída. Esse filhote aterrorizado foi encontrado na Índia em 2017, depois de cair em um poço profundo sem saída. Ele já havia nadado em círculos por horas e estava se agarrando desesperadamente ao lado depois de perder suas forças. Felizmente, um aldeão que passava a avistou e rapidamente ligou para o Animal Aid Unlimited, que imediatamente correu para procurá-la antes que ela perdesse totalmente as esperanças. Conforme seu salvador foi gradualmente afundando no poço, ela reuniu energia para nadar e cumprimentá-lo, e em seguida permitiu que ele a colocasse em segurança em uma rede. Depois de ser levado à terra firme, o filhote foi transportado para o centro de bem-estar para ser examinado e teve tempo bastante para descansar e se recuperar. Graças aos dedicados salvadores de Animal Aid, este feliz cão ganhou um novo sopro de vida. Um resgate de koala. Os incêndios florestais australianos de 2019 tiveram um impacto realmente devastador na vida selvagem do país. Cerca de 25 mil koalas nativos morreram queimados durante os terríveis eventos, mas uma mulher se tornou um raio de esperança para uma criatura peluda apelidada de Ellenborough Lewis. O koala macho foi visto vagando impotente na paisagem em chamas, antes que uma mulher local chamada Toni Doherty decidisse tomar medidas urgentes. Ela tirou sua própria camisa e correu para as chamas para pegar o animal e colocá-lo em segurança. Uma vez que eles estavam fora de perigo, ela então mergulhou o koala que estava aos prantos em água e enrolou ele em um cobertor, antes de levá-lo para o hospital Port Macquarie Koala para receber cuidados e atenção adequados. Infelizmente, o hospital anunciou alguns dias depois que Ellenborough Lewis foi tristemente sacrificado, depois que os cuidadores perceberam que suas queimaduras não iriam melhorar. Este resgate pode não ter tido um final feliz, mas graças a Toni Doherty, este koala escapou de um destino ainda pior. Caçador de bom coração. Todo mundo tem suas próprias opiniões sobre caça esportiva, mas um grupo de caçadores da Pensilvânia provou que o vínculo inegável entre o homem e o animal pode ser realmente tocante. Jeff Siddle, Josh Davis e Ed Schmausel estavam vasculhando a paisagem gelada quando notaram um veado de 8 pontas encalhado em um lago congelado, incapaz de se levantar. O animal patinava como Bambi no gelo, e os homens souberam imediatamente que precisavam fazer algo para ajudar. Davis usou um pequeno barco de pesca para distribuir o seu peso uniformemente, enquanto viajava pelo gelo perigosamente fino em direção ao cervo. Felizmente, ele foi capaz de colocar um laço em volta do veado e trazê-lo perto o suficiente do barco para prender com calma. O cervo estava exausto após a luta e permitiu que Davis o trouxesse de volta em segurança, enquanto os outros homens puxavam o barco para a costa. Tenho certeza que este cervo vai cuidar por onde anda de agora em diante. Pegando o pato.
Às vezes, até os menores animais precisam de uma pequena ajuda de nós, humanos. Em 2009, um banqueiro chamado Joe Armstrong, que trabalhava na Sterling Savings, em um escritório no segundo andar, notou um ninho de ovos de pato localizado em uma saliência do prédio. Ele percebeu que, assim que os filhotes eclodissem, eles enfrentariam uma queda vertiginosa no pavimento abaixo. Então ele traçou seu próprio plano para salvá-los. No próximo dia, Armstrong chegou às 5h45 e se posicionou no lugar. Enquanto os patinhos se alinhavam para pular, Armstrong se certificou de que pegaria cada um com segurança e os colocaria no chão ao lado da mãe, que os encorajava grasnando. Armstrong jogou beisebol na faculdade, então, sem surpresa, ele pegou 8 de 12 patinhos. Quando os 4 restantes ficaram paralisados, ele subiu e os carregou para baixo ele mesmo. Sua missão ainda não havia acabado, pois Armstrong acompanhou a família de patos pelas ruas de Washington até chegarem ao canal. Os patos mergulharam com segurança na água e nadaram juntos sem um arranhão. Precisamos de mais pessoas como Joe Armstrong no mundo. Preso na lama. Quando você é frágil como um gatinho, existem muitos obstáculos que podem ser fatais se você não tomar cuidado. Um gato de rua se meteu em uma situação realmente complicada quando caiu em uma poça de lama funda, perto de um vilarejo no Camboja. Felizmente, os trabalhadores da plantação de arroz próxima ouviram seus pequenos gritos e foram capazes de localizá-la a tempo de pedir reforços. Eles usaram um grande galho para içar a gatinha que se afogava para fora da lama e carregá-la para uma poça próxima. Embora ela não gostasse muito de se molhar, os homens então levaram a gatinha para tentar remover a espessa camada de argila que estava grudada em seu pelo. Eventualmente, sua coloração ruiva começou a aparecer, e embora ela estivesse atordoada por toda a aprovação, ela começou a se parecer com ela mesma novamente. Depois de uma refeição de peixe seco, ela estava bem de novo, e hoje vive uma vida feliz com seus salvadores. Reunião em família. As mães sempre fazem o possível para manter os seus bebês seguros, mas algumas crianças são propensas a acidentes. Em novembro de 2017, um elefante bebê nas selvas de Kerala, na Índia, acabou sofrendo um bocado depois de cair em um buraco profundo no chão. Por mais que tentasse, o filhote não conseguia encontrar uma maneira de se livrar do buraco estreito, enquanto sua mãe observava desesperada. Os aldeões começaram a se reunir quando a notícia da angustiada mãe e seu bebê preso começou a se espalhar. E finalmente, a equipe de resgate chegou, com um plano para libertar o filhote. Usando uma escavadeira, eles conseguiram cavar a terra para que o pequeno elefante pudesse sair do buraco em segurança. Enquanto os espectadores assistiam ao reencontro emocionante entre o filhote e sua mãe, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A mãe elefante ergueu a tromba em uma saudação de obrigada aos salvadores. Às vezes não damos crédito suficiente aos animais pelo quanto eles realmente entendem. Cachorrinho no cano. Em 2019, um pai e um filho estavam viajando ao longo de uma estrada na Índia, quando ouviram choros vindo de uma ponte próxima. Depois de investigar, eles descobriram algo totalmente inesperado. Havia um cachorrinho preso em um tubo de plástico. Como ele chegou lá era um mistério, mas eles sabiam que tinham que ajudar. A pobrezinha estava totalmente presa no tubo estreito, e nenhuma quantidade de compressão parecia funcionar. Tentando uma nova tática, os homens decidiram quebrar a parte do cano e tentar novamente, mas ainda sem sorte. No final, eles conseguiram libertar a filhote, empurrando de volta no tubo e puxando ela pela outra metade. Depois de levar o animal para a fazenda da família, os salvadores de bom coração prepararam uma refeição nutritiva e o nutriram de volta à saúde. E ela até fez amizade com uma família de galinhas. Terror no topo das árvores. Ursos e humanos não conseguem interagir com muita frequência, mas 2 filhotes de urso canadenses precisavam desesperadamente de ajuda depois de acabarem presos no topo de uma árvore de 21 metros em maio de 2019. A dupla acabou em uma situação complicada depois que sua mãe foi tristemente morta por um veículo e os filhotes assustados subiram na árvore com medo. Voluntários de Northern Lights Wildlife Society, da British Columbia, foram chamados para ajudar, mas tirar os filhotes de alturas tão vertiginosas estava se provando uma verdadeira dor de cabeça. É aí que o alpinista amador local Stephen Bott entrou em ação. Ele escalou a árvore com sucesso, que é a mais alta de toda a floresta, e foi capaz de carregar os filhotes com segurança de volta para o chão. Os animais foram sedados e ganharam um crachá de identificação, e agora são atendidos no abrigo de vida silvestre até completar um ano de vida e poderem ser soltos na mesma área do resgate. Peixe fora d'água. Turistas e moradores locais curtindo um dia de praia na cidade brasileira de Arraial do Cabo tiveram uma surpresa inesperada em março de 2012, quando dezenas de golfinhos de bico curto, de repente, nadaram com as ondas para perto da praia. Eles nunca ficaram presos em águas rasas da costa e, por essa razão, eles começaram a entrar em pânico instantaneamente. Felizmente, todos na praia se uniram para ajudar os seus companheiros mamíferos a encontrar o caminho de casa. Os banhistas correram para puxar os golfinhos de volta ao mar. Trabalhando como uma máquina bem lubrificada, este grupo de atenciosos humanos foi capaz
capaz de colocar todos os golfinhos em segurança de volta aos trilhos, mas sem eles, quem sabe quantos teriam perdido a vida. Esse tipo de encalhe em massa é muito raro, e os oceanógrafos dizem que não há uma razão real para isso acontecer. Os golfinhos podem ter sido confundidos por navios tocando suas buzinas nas proximidades, ou a correnteza pode tê-los arrastado enquanto caçavam em águas rasas. De qualquer forma, este grupo de golfinhos foi extremamente sortudo naquele dia. Melou. Em novembro de 2019, o Animal Aid India recebeu uma ligação surpreendente sobre 4 cachorrinhos minúsculos em uma situação muito complicada. Os filhotes acidentalmente tropeçaram no alcatrão, que foi derramado em uma pilha de lixo local, e em pouco tempo estavam grudados. As equipes de resgate acreditam que os outros ficaram presos após seguir os gritos do primeiro filhote. As criaturas apavoradas estavam tão cobertas pela substância que mal conseguiam respirar e só podiam mover os olhos, e seria um processo demorado para libertá-las completamente. O alcatrão tinha 1 polegada de espessura, e os voluntários passaram 3 horas amolecendo e removendo ele, usando óleo e sabão em pó, retirando enormes pedaços de lixo e detritos no processo. Mais tarde naquela noite, suas 2 irmãs também foram encontradas cobertas da cabeça aos pés, e as voluntárias voltaram a trabalhar. Depois de incansáveis horas lavando e esfregando, os filhotes finalmente começaram a ficar parecidos com eles mesmos. E havia uma notícia ainda melhor: sua mãe também foi encontrada. A família inteira foi reunida, e a ninhada logo começou de onde parou, brincando e lutando alegremente. E aí, qual desses resgates mais deixou você feliz? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!